Se a gente pudesse inverter, não sei qual é a apresentação que está agora. Não, está a segunda mesmo. Não, é a minha mesmo. Bom, boa tarde a todos. Deputado Reginaldo, obrigado pelo convite. É um prazer para nós falar depois do Armando, é muito difícil. O Armando, ele tem o dom da palavra e a gente vamos tentar passar para vocês os graves problemas que causam a desindustrialização e a perda de competitividade da indústria brasileira. Nós temos dois grandes problemas no atual sistema tributário. Um deles, já falado pelo Armando, é a cumulatividade. Isso traz um grande problema para a indústria, principalmente a indústria que ela está mais exposta à competição internacional, tanto com importados aqui, como para tirar competitividade na exportação. E os resíduos tributários, né, que hoje, quando um produto brasileiro manufaturado chega na divisa do país, ele carrega, em média, de 7,5% a 8% de resíduos tributários, dependendo do tipo de produto. O resíduo tributário, e aqui é uma coisa importante a gente ressaltar, eu tenho escutado em algumas, toda vez que se debate essa reforma tributária, a questão da carga tributária dos setores. Inclusive, hoje aqui a gente escutou também o problema da carga tributária sobre os setores. Nós não estamos discutindo sobre carga tributária sobre os setores. Isso é uma reforma tributária que fala sobre carga tributária sobre o consumo de bens e serviços, e não carga tributária sobre os setores. E aqui, esse gráfico mostra o problema que o atual sistema tributário causa para a agricultura e para o setor de serviços. Por quê? Porque o setor de serviços, principalmente a agricultura, até pelos motivos já expostos aqui, o agricultor ele paga créditos, ele tem uma cumulatividade naquilo que ele compra, e ele não consegue repassar porque ele não tem crédito. Então, hoje, quem tem o maior resíduo tributário na economia é a agropecuária, porque ela não gera crédito, são pessoas físicas e não geram créditos. O segundo maior setor que acumula créditos, ou seja, tem resíduos tributários e tem perda de competitividade, é o setor de serviços, também por causa do problema da cumulatividade e não ter o que fazer com os seus tributos. A indústria é o setor da economia que menos acumula créditos. Mas os 7,4% que ela acumula, isso é um grave problema para o Brasil, porque tira a competitividade. Porque quando eu exporto um bem, eu estou exportando, junto com esse bem, 7,4% de impostos não recuperados na cadeia, que tiram a nossa competitividade. E o Brasil é o único país do mundo, deputado Sidney Leite, que exporta tributos. É o único país do mundo. E aqui se desvia a atenção. Quando se fala que estamos tributando setores, nós não estamos tributando setores. A mudança da lei tributária é na questão da tributação de bens e serviços, e não de setores, como já foi dito aqui hoje, erroneamente. Na questão da exportação, o Brasil está ali. O Brasil exporta 7,4% de tributos, enquanto nossos concorrentes não exportam tributos. E a reforma tributária proposta aqui vai corrigir esse grave problema. Mas os mesmos resíduos tributários que eu exporto quando exporto um produto, eu também tenho oneração nos investimentos no Brasil, pelo mesmo motivo. Então, a gente onera os investimentos, oneramos as exportações, que os nossos países concorrentes não o fazem. Outro problema não é só a acumulatividade. Além de eu acumular tributos na cadeia produtiva e não consigo repassar ou não consigo recuperar esses impostos, eu ainda tenho uma carga enorme causada pelo tributo no consumo de bens que fica na empresa que recolhe os impostos da outra etapa. E o que acontece? Ela paga os impostos, ela fica com os créditos e esses créditos não são repassados. Então, nós temos duplo problema para os setores produtivos. Primeiro, que eles têm o acúmulo de cumulatividade e acúmulo de resíduos tributários por causa da legislação. Segundo,
Eu tenho créditos de impostos que eu recolhi da outra etapa da produção e eu não tenho a devolução e não tenho a certeza de quando vou receber. E quando recebo, eles não são corrigidos. Foi falado aqui também, poderemos ter um potencial problema de geração de créditos não devolvidos. Não, isso nós temos hoje. A proposta da PEC, ambas as propostas, o que elas colocam? Elas colocam o crédito financeiro, espero que no máximo em 60 dias. Isso vai estar na Constituição. Então, aí nós vamos garantir a não cumulatividade. Cumulatividade é um argumento para mudar o atual sistema e não para não ter o futuro sistema. Outra coisa, é muito normal a devolução de créditos. Então, o ressarcimento de créditos é uma prática normal aonde nós temos o IVA. Em todos os países que utilizam o IVA, tem essa prática. E aí existem países, inclusive, que chegam a devolver até 50% do que foi pago, que é o caso do Canadá e da Holanda. Outro problema é o custo do investimento. Investir no Brasil é o pior lugar do mundo para se investir em termos de tributação. Aqui no Brasil, quando eu vou investir, eu já tenho uma incidência de impostos, que isso não existe em nenhum lugar do mundo, tributos sobre investimentos. Aqui no Brasil, eu tenho, em média, 6% do meu investimento são tributos. Ou seja, tem aquela figura do pé de laranja, né? Você deve incentivar se plantar pés de laranja e ganhar o imposto, né? Recolher o imposto sobre cada laranja que você colhe. E não tributar o pé de laranja, inibir o pé de laranja e, assim, inibir a geração de impostos. Então, nos países que competem com o Brasil, isso não acontece. E aqui no Brasil, no investimento, você já tem a incidência do ISS, que é um dos piores impostos que nós temos, porque ele é totalmente cumulativo, você não gera crédito. Você tem o IPI, o AFREM, o imposto de importação, e os tributos recuperáveis, há uma demora muito grande na devolução dos impostos, que é o caso do ICMS. ICMS, você tem a devolução do imposto na lei, portanto, mas na prática você não tem a devolução. E você tem um custo financeiro que aí acresce mais 4,6% nos investimentos. E, com isso, você tem 10,6% do seu investimento onerado ou por custo financeiro ou por questão tributária, que é uma coisa que só tem no Brasil. Então, hoje, nós temos o ISS sobre serviços ligados à realização dos investimentos, nós temos o crédito PIS e COFINS e ICMS somente depois que a fábrica começa, ou a empresa, ou uma padaria, ou uma farmácia, começa a gerar nota fiscal. Até você gerar nota fiscal, você pagou impostos e você não está se recuperando daquela parte dos tributos que você pode se recuperar. E, no caso do ICMS, você tem 48 meses para se recuperar. E lembrando também que existe uma dificuldade, mesmo depois do tempo passado, dos 48 meses, você tem dificuldade de receber de volta o ICMS. Com a reforma tributária, isso acaba, isso deixa de existir. E isso é para todos os setores, inclusive nos investimentos feitos na agricultura. Hoje, vamos passar agora para a questão da simplificação do imposto, né, do sistema tributário. Como todo mundo fala, que é caótico, é o manicômio tributário, enfim, todos esses apelidos que já foram dados, inclusive o Alexis, ele já inventou vários sinônimos, né, para o nosso sistema tributário. Então, o que acontece? Hoje, o crédito dos impostos, eles são restritos. E eles são físicos. Então, por exemplo, o marketing da empresa não dá crédito, a contabilidade não dá crédito, o material de escritório não dá crédito, a segurança que eu pago na minha empresa não dá crédito, o alimento que eu dou para o meu funcionário não dá crédito. Mas eu tenho um problema maior ainda. Imagina uma indústria de máquinas ou uma indústria de automóveis que ela tem uma chapa ou comprou uma barra de aço, comprou uma barra, pedaço da barra eu cortei para fazer um produto que vai
para um usuário final no Sergipe. O outro pedaço da barra eu cortei e vai para um fabricante de máquinas na Bahia. Eu cortei um outro pedaço que eu vendi para uma empresa de Manaus. E eu ainda cortei o último pedaço lá da minha barra, que vai para exportação. Cada pedaço dessa barra tem uma tributação diferente. E é uma barra que eu cortei, é a mesma barra que eu fui cortando os pedaços dessa barra. Isso pode servir para uma chapa de aço, isso pode servir para vários insumos de vários tipos de empresa. Aí o que acontece? Aí o contador da empresa vai fazer contabilidade e ele vai estimar aquilo. Aí, para eu ter o meu crédito, eu tenho que chamar um fiscal para vir fiscalizar a minha empresa. Aí eu tenho um outro problema. Se eu sou um bom pagador e apresento todas as minhas obrigações tributárias, tudo em ordem, fiscal nenhum me visita. Então, aí é uma penalização para o bom pagador. Porque ele não vem, porque o fiscal vai aonde? Ele vai aonde ele consegue pegar a minhoca. Aonde ele não consegue pegar a minhoca, ele não visita. Então, as boas empresas não conseguem receber visita de fiscal para gerar o crédito. Na hora que ele vem, e tem essa questão da chapa, a questão da barra, a questão se aquele bem é ou não gera crédito, ele começa a glosar tudo que eu fiz. Ele começa a me glosar. E aí o que acontece? Eu vou para o judiciário. E aí nós vamos para o contencioso tributário. E aqui, com a reforma, todos esses bens passam a gerar crédito. Tudo que entra gera crédito, tudo que sai gera débito. E isso vai gerar uma simplificação enorme. E hoje, segundo a Deloitte, no Brasil, as grandes empresas, somente as grandes empresas, ela fez um estudo, uma pesquisa, gastam 34 mil horas por ano para descobrir se o pedaço da minha barra gerou crédito ou não gerou crédito, se o papel higiênico que eu coloquei lá no vestiário dos meus funcionários gerou crédito ou não gerou crédito. Imagina só, a Petrobras, ela compra uma bomba, 2 bombas d'água na mesma nota fiscal. Uma bomba, ela coloca para levar água para o banheiro dos funcionários. E a mesma bomba, ela pega e coloca para levar água num processo produtivo. Aquelas 2 bombas que estão na mesma nota fiscal, uma gera crédito e a outra não gera crédito. Elas estão na mesma nota fiscal. E imagina os milhões de notas fiscais que nós temos no Brasil. Então, isso é uma loucura viver aqui, desse jeito. E aqui eu já estou indo para o fim, deputado Reginaldo. Então, hoje, nós ainda temos o problema da substituição tributária, onde o fisco arbitra qual será o meu lucro de um produto que eu nem vendi ainda. Nós temos os regimes especiais. No Brasil, eu tenho vários regimes especiais que colocam viés importador. Então, por exemplo, se eu vendo para o setor do agro, eu gero crédito. Porque o setor tem o ICMS, se eu exporto, gero crédito. Mas se eu vendo, por exemplo, do Repetro, que a nossa advogada aqui citou agora há pouco, tudo que eu vendo no Repetro, eu gero crédito. Então, por exemplo, eu estou aqui no Brasil, eu vou vender para o setor de óleo e gás, o brasileiro, eu compro meus insumos, pago PIS, COFINS, ICMS, ICS, pago imposto de exportação se eu comprei uma parte do meu equipamento para vender para o Repetro. O importado vem e não paga nada, porque ele tem regime especial. Então, temos que acabar com todos esses regimes especiais e substituir eles por uma coisa mais que traga mais isonomia para a economia brasileira. E a outra coisa são a quantidade de legislações. 27 legislações do ICMS, 5.500 legislações do ISS, e ainda nós temos mais de 1.000 páginas ou folhas, se a gente for ler toda a tributação do PIS e COFINS. E aqui, já terminando, então, hoje, nós temos o contencioso, porque foi aquele fiscal que veio na minha fábrica, glosou tudo que eu fiz, aí eu pego, entro com uma ação, e aí eu crio aqui que 5,4 trilhões e contencioso, que representa 75% do nosso PIB. Isso é uma loucura, isso é motivo de piada lá fora, quando a gente recebe os investidores que vêm para o Brasil e olham esses números e falam assim: qual é o investidor que vai entrar num negócio desse, que vai investir no Brasil com uma situação dessa? O Brasil afugenta, ele não aceita, ele não quer investimentos aqui. E um dos principais motivos são esses números aqui dos contenciosos tributários e a questão da insegurança jurídica de se recolher impostos no Brasil. E ainda, terminando aqui, eu acho que aqui eu pediria uma especial atenção de todos os parlamentares presentes, deputado Reginaldo,
que é a questão da tributação por setor. Então, quando a gente eu vejo o pessoal falando o seguinte, olha, o agro vai aumentar a carga tributária do agro. Imagina que o senhor planta soja, né? E aí o senhor está preocupado com a reforma tributária, porque vai aumentar a carga tributária da soja. Olha, o agricultor ele não compra soja, ele planta soja. O agricultor que planta soja, ele não compra trigo, ele não compra milho, ele não compra algodão. O que nós estamos discutindo aqui é a tributação do bem agrícola e não do agricultor. Lembra que eu mostrei lá na frente que quem mais, lá atrás, que mais paga impostos, quem mais tem cumulativa de impostos e mais resíduo tributário é o empresário do agro? Agora, quem é beneficiado hoje com a carga tributária do agro é quem compra o bem agrícola e não o agricultor. Então, o agricultor, por que ele tem muita carga? Por que ele tem muito acúmulo de impostos lá atrás que eu mostrei, principalmente serviços do agricultor? Por quê? Porque ele compra bens industrializados. E está ali a carga sobre o bem industrializado. Então, o agricultor ele compra adubo, ele compra semente, ele compra máquina, ele paga energia elétrica, ele compra combustível, ele compra um monte de bens. E esses bens que o agricultor compra estão super tributados, ali na casa dos 42%, porque são bens produzidos pela indústria. Então, o agricultor, hoje, ele é muito tributado. Mas por que ele gera o maior crédito, maior cumulatividade lá? Por quê? Resíduo. Porque ele não tem o que fazer com o crédito. Pessoa física. Ele não tem o que fazer com o crédito. Então, hoje, o agricultor é mais tributado do que o empresário da indústria. Por quê? Porque o bem que ele consome é o bem industrial. O agricultor não consome bem da agricultura. E esse é o grande X que precisa ser esclarecido para os agricultores. Isso serve para serviços também. Mesma coisa. Então, ali está a carga tributária. Essa carga tributária não é por setores. A carga tributária é por bens e serviços. Um bem industrializado da indústria tem uma carga de 42. Um bem agrícola tem uma carga de 15. Mas eu não compro o leite da vaca. Eu, consumidor, compro o Danone no supermercado. Desculpa a propaganda aqui, mas eu compro o Danone no supermercado, e não a leite da vaca. Então, o consumidor brasileiro, ele consome bens industrializados. Aí sai lá do baixa tributação e vai para a alta tributação, o consumidor. Então, esse acho que é um esclarecimento importante. E, por último, o último esclarecimento é a questão dos serviços, deputado Reginaldo. A gente escuta dizer que o serviço é 73% do PIB brasileiro. Né? E que, então, 73% do PIB brasileiro vai sair de uma baixa tributação lá de 26,7% e vai passar vai subir muito a tributação. Só que tem o seguinte, quando a gente olha para o setor de serviços 73, como é que se divide esse 73? 17 é administração pública. A administração pública não é tributada. 7% é intermediação financeira, que tem regime diferenciado. E aqui vai uma dica de quem é do setor industrial. Não devia tributar em nada o setor financeiro, porque tudo é repassado para quem vai pegar dinheiro no banco. E IOF sobre crédito vai para a cunha fiscal. Quer dizer, o juro no Brasil é o maior do mundo, que nós temos que derrubar. Aí, se eu colocar tributação sobre juro, a cunha fiscal, aí vai aumentar ainda mais o custo do dinheiro no Brasil, o custo de capital. O terceiro, 6%, é atividade imobiliária. Olha, para entrar na conta do PIB, o imóvel próprio ele é imputado e entra no PIB como se fosse alugado do dono do imóvel, o imóvel para o dono do imóvel, para contar no PIB. Então, isso também não será onerado, atividade imobiliária. E serviços domésticos, os nossos colaboradores domésticos em casa, também não incide no IBS. Então, já grande parte aqui é neutro, né? 32,1%, que é a parte escura ali, não está sujeito ao aumento da carga tributária. Agora, vamos para a questão de quem vai ter melhora na questão tributária. São os serviços positivos, que é 14,3% do setor de serviços, que é quem está no meio da cadeia. Todo serviço, por exemplo, advogado,
um ERP, um software que eu pago por mês, tudo que está no meio da cadeia vai ter a diminuição da carga tributária. Por quê? Porque vai me gerar crédito 100% do serviço. E hoje não. Por exemplo, imagina que eu tomo um serviço que custa 100, hoje eu pago 105, então eu tenho 5 de carga tributária, que é o ISS que eu não recupero. Se eu vou ter, digamos, uma alíquota de 125, eu vou pagar 125, mas eu vou recuperar 25, esse serviço vai me custar 100. Então, todo serviço que está no meio da cadeia, ele vai ter melhoria, vai diminuir o custo tributário. E telecomunicações, inclusive foi citado aqui telecomunicações, nada no Brasil é mais tributado que telecomunicações, principalmente no ICMS, e ainda é calculado por dentro. Então, com o novo IVA, telecomunicações cai de preço. E aonde que eu vou ter problema? Eu vou ter problema nesses 26,9. Mas será que eu vou ter no laranja ali, 26,9, que é o misto? Não, não vou ter. Porque metade desse misto é comércio. E comércio é neutro. O comércio vai ter a mesma vantagem que a indústria vai ter. A mesma vantagem que a indústria vai ter de diminuição de carga tributária de bens vendidos no comércio, o comércio vai ter. O outro ali, 4,6%, é rádio e TV. Não, desculpa, a rádio e TV é o 0,3%. Saúde e educação é neutro. Por quê? Nós consideramos neutro, que é 4,6% daqueles 26,9%. Por quê? Porque deve ter um regime favorecido. A gente defende que saúde e educação tenham um regime favorecido. E aonde que ficou, então, o problema? 9% de 26%. É ali que está o aumento de carga tributária. 9,1%, desculpa, 9,1% do total, não de 26%. 9,1%, que é onde são serviços que realmente vai ter um efeito negativo, porque devem ter aumento de carga tributária. Então, esse negócio de que 73,3% do PIB vai ter aumento de carga tributária não é verdade. Nós teremos um aumento de carga tributária em torno de 9% do PIB de serviço. Sim, sim. E aí, dentro do 9, o Armando está me ajudando aqui, dentro do 9, 89,4% desse 9,1% está no Simples. Está no Simples. Então, também é uma coisa que precisaríamos, deputado Reginaldo, nos aprofundar mais ainda. Então, pessoal, eu agradeço, desculpa, eu sei que passei bastante do tempo, eu acho que, mas o importante é o seguinte, o importante é que a grande tributação não está em quem faz serviço e quem está na agricultura. A tributação está em quem consome os bens. E quem consome os bens da agricultura? A própria indústria. É ela que compra o bem do agro para transformar em alguma coisa que vai parar lá na gôndola do supermercado. Então, deputado, obrigado pela oportunidade, ficamos à disposição. Nós que agradecemos, nosso presidente da BIMAC, José Veloso Dias Cardoso, e passa a palavra para o nosso último expositor, José Ricardo Roriz Coelho, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Plástico.